Se você está gostando do conteúdo deste livro e demais leituras, eu te peço para que clique no like e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a estas leituras. Um abraço e bom proveito! Sobre a vida depois da morte. O que aqui está relatado são lembranças que estão na origem das reflexões que se seguem sobre o além e a vida depois da morte. Trata-se de imagens e pensamentos nos quais vivi, que me trabalharam e me preocuparam. De um certo modo, constituem um dos fundamentos de minhas obras que, no fundo, são apenas tentativas renovadas de dar uma resposta à questão das interferências entre o aquém e o além. Ora, jamais escrevi expressis verbis a respeito da sobrevivência, porque teria sido necessário justificar meus pensamentos e isso não é possível. Mas, mesmo assim, abordarei esse tema. Ainda agora, a esse respeito, só posso narrar histórias, contar fábulas, mitologizar. Talvez a proximidade da morte seja necessária para que se tenha a indispensável liberdade de abordar o assunto. Não desejo, nem deixo de desejar, que tenhamos uma vida após a morte, e absolutamente não cultivo pensamentos dessa ordem, mas para não escamotear a realidade, é preciso constatar que, sem que o deseje ou procure, ideias desse gênero palpitam em mim. São verdadeiras ou falsas? Eu ignoro, mas constato sua presença e sei que podem ser expressas desde que não as reprima constrangido por um preconceito qualquer. A ideia pré-concebida é um entrave e prejudica a livre e plena manifestação da vida psíquica, a qual conheço e distingo pouco demais para querer corrigi-la, pretextando conhecê-la bem. A razão crítica parece ter há pouco eliminado, juntamente com as numerosas outras representações míticas, também a ideia de uma vida após a morte. Essa eliminação foi possível porque os homens hoje se identificam frequentemente apenas com a consciência e imaginam ser apenas aquilo que conhecem de si próprios. Ora, todo homem que de leve suspeita o que seja a psicologia poderá facilmente imaginar que esse saber é muito limitado. O racionalismo e a doutrinação são doenças do nosso tempo. Pretendem ter resposta para tudo. Entretanto, muitas descobertas que consideramos impossíveis, quando nos colocamos de um ângulo limitado, serão ainda feitas. Nossas noções de espaço e tempo são apenas relativamente válidas. Deixam aberto um vasto campo de variações absolutas ou relativas. Levando em conta tais possibilidades, presto viva atenção aos estranhos mitos da alma. Observo o que se passa comigo e o que me acontece, estejam em concordância ou não com meus pressupostos teóricos. Infelizmente, o lado mítico do homem encontra-se hoje frequentemente frustrado. O homem não sabe mais fabular e com isso perde muito, pois é importante e salutar falar sobre aquilo que o espírito não pode apreender, tal como uma boa história de fantasmas ao pé de uma lareira e fumando cachimbo. O que significam, na realidade, os mitos ou as histórias de uma sobrevida, ou qual a realidade que aí se dissimula, certamente não sabemos. Não podemos estabelecer se tem qualquer justificativa além do seu indubitável valor de projeção antropomórfica. É preciso claramente consentir que não existe nenhuma possibilidade de chegar-se a uma certeza nesses assuntos que ultrapassam nossa compreensão.
De maneira alguma podemos representar um mundo cujas circunstâncias fossem totalmente diferentes das nossas, porque vivemos num mundo determinado que contribui para constituir e condicionar nosso espírito e nossos pressupostos psíquicos. Somos estreitamente limitados por nossa estrutura inata e é por isso que estamos, pelo ser e pelo pensamento, ligados a este mundo que é o nosso. O homem mítico reivindica certamente algo além, mas o homem, na sua responsabilidade científica, não pode dar-lhe assentimento. Para a razão, o fato de mitologizar, mitologen, é uma especulação estéril, enquanto para o coração e a sensibilidade, essa atividade é vital e salutar. Confere à existência um brilho ao qual não se quereria renunciar. Nenhuma motivação seria suficiente, aliás, para justificar essa renúncia. A parapsicologia aceita como prova cientificamente válida da continuidade da vida após a morte o fato de que um morto pode manifestar-se, seja como aparição, seja através de um médium, e comunicar fatos de que só ele tinha conhecimento. Mesmo que haja casos bem confirmados, as questões ficam em aberto, isto é, se a aparição ou a voz são exatamente idênticas às do morto, ou se são projeções psíquicas, ou ainda se as comunicações são verdadeiramente do morto ou se originam de um saber presente no inconsciente. Apesar dos argumentos razoáveis contra uma certeza neste domínio, é preciso não esquecer que para a maior parte dos homens é de grande importância supor que sua existência atual terá uma continuidade indefinida após a morte. Vivem então mais razoavelmente, comportam-se melhor e permanecem mais tranquilos. Acaso não temos séculos e séculos à nossa frente e não dispomos de uma duração infinita? Então, para que essa precipitação que não tem sentido? Naturalmente, nem todos pensam assim. Há pessoas que não sentem nenhuma necessidade de imortalidade e que se arrepiam à ideia de ficar durante milênios sentadas numa nuvem tocando harpa. Também há outros, e são numerosos, tão maltratados pela vida e que experimentam tal desgosto pela própria existência que um fim absoluto lhes parecerá bem mais desejável do que qualquer forma de continuidade. Mas, na maior parte dos casos, a questão da imortalidade é tão premente, tão imediata, tão enraizada, que urge tentar uma concepção a esse respeito. Como será isso possível? Minha hipótese é de que podemos alcançar esse propósito graças às alusões que nos envia o inconsciente, como, por exemplo, nos sonhos. Frequentemente, recusamo-nos a levar a sério essas indicações porque estamos convencidos de que não há resposta à questão. A esse ceticismo, bem compreensível, aliás, oponho as seguintes sugestões. Se nos é impossível penetrar na essência de um fenômeno, devemos renunciar a fazer dele um problema intelectual. Ignoro por quais razões surgiu o universo e nunca o saberei. Devo renunciar, então, a transformar essa questão num problema científico e intelectual. Mas, se uma ideia se oferece a mim sobre este assunto, por exemplo, no decorrer dos sonhos e nas tradições míticas, devo, então, conceder-lhe atenção. Devo mesmo ter bastante audácia para edificar uma concepção a seu respeito, mesmo que permaneça para sempre como uma hipótese impossível de ser verificada. O homem deve provar que fez o possível para formar uma concepção ou uma imagem da vida após a morte, ainda que seus esforços sejam confissão de impotência. Quem não o fez sofreu uma perda, porque a instância interrogativa que fala nele é uma herança muito antiga da humanidade, um arquétipo rico de uma vida secreta que desejaria juntar-se à nossa vida para perfazê-la. A razão nos impõe limites muito estreitos e apenas nos convida a viver o conhecido, ainda com bastantes restrições, e, num plano conhecido,
como se conhecêssemos a verdadeira extensão da vida. Na realidade, nossa vida, dia após dia, ultrapassa em muitos limites da nossa consciência e, sem que saibamos, a vida do inconsciente acompanha nossa existência. Quanto maior for o predomínio da razão crítica, tanto mais nossa vida se empobrecerá, e quanto mais formos aptos a tornar consciente o que é mito, tanto maior será a quantidade de vida que integraremos. A superestima da razão tem algo em comum com o poder do estado absoluto. Sob seu domínio, o indivíduo perece. O inconsciente nos dá uma oportunidade pelas comunicações e alusões metafóricas que oferece. É também capaz de comunicar-nos aquilo que, pela lógica, não podemos saber. Pensemos nos fenômenos de sincronicidade, nos sonhos premonitórios e nos pressentimentos. Um dia, eu voltava de Bollingen para casa por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Trouxera um livro, mas não me foi possível lê-lo porque no momento em que o trem partia, a imagem de um homem que se afogava se impôs ao meu espírito. Era a lembrança de um acidente que ocorrera na época do meu serviço militar. Durante todo o trajeto, não pude desfazer-me da imagem. Estava exageradamente inquieto e perguntava a mim mesmo: o que se passou? Aconteceu alguma desgraça? Em Erlenbach, desci do trem e entrei em casa, sempre perseguido por essa lembrança e por minha inquietação. No jardim, encontrei os filhos de minha segunda filha. Ela estava morando conosco, tendo vindo de Paris por causa da guerra. Todos pareciam um pouco atordoados e quando perguntei: o que está acontecendo? Disseram que Adriano, o menor, caíra na água no abrigo do barco. A água aí já era bastante profunda e, como não sabia nadar, quase se afogara. O irmão mais velho conseguira salvá-lo. O fato ocorreu exatamente no mesmo momento em que no trem eu fora assaltado pela lembrança. O inconsciente dera-me um sinal. Por que não me poderia dar outras informações? Vivi um episódio semelhante antes da morte de um membro da família de minha mulher. Sonhei, então, que o leito de minha esposa era um fosso profundo com paredes mal cimentadas. Era um túmulo que despertava lembranças da antiguidade. Ouvi, nesse momento, um profundo suspiro como o de um agonizante. Uma forma que se assemelhava à de minha mulher ergueu-se da tumba e elevou-se nos ares. Trazia uma veste branca tecida de curiosos signos negros. Despertei, acordei também minha mulher e olhei o relógio. Eram 3 horas da manhã. O sonho era tão estranho que pensei imediatamente que podia anunciar um falecimento. Às 7 horas, chegou-nos a notícia de que uma prima de minha mulher falecera às 3 horas. Frequentemente, apenas se trata de uma premonição vaga e não de um saber antecipado. Foi assim que uma vez sonhei que participava de uma festa. Percebi minha irmã, o que me espantou bastante, pois morrera há alguns anos. Um de meus amigos, também falecido, estava na recepção. Os outros convidados eram pessoas então vivas na época. Minha irmã se encontrava em companhia de uma senhora que eu conhecia muito bem, e já no próprio sonho concluíra que ela parecia como que tocada pela morte. Ela estava marcada, dizia a mim mesmo. No sonho, sabia exatamente quem era essa senhora e que morava em Basileia. Quando desperto, embora tivesse o sonho inteiro diante de meus olhos e em toda a sua vivacidade, não pude, apesar da melhor boa vontade do mundo, recordar-me de quem se tratava. Passava em revista todos os meus conhecidos de Basileia. Esforçava-me, agindo assim, em descobrir alguma ressonância em mim. Em vão. Algumas semanas mais tarde, recebi a notícia de que uma senhora de nossas relações fora vítima de um acidente fatal. Fiz imediatamente a ligação. Era ela que vira em sonho sem que pudesse recordar-me. Tinha dessa senhora uma lembrança rica em pormenores. Fora minha paciente durante muito tempo, até um ano antes de sua morte.
Quando me esforçara para trazê-la à memória, sua imagem não aflorara no longo desfile de minhas relações de Basileia, embora devesse ter sido uma das primeiras. Quando se passa por tais experiências, é natural que sintamos um certo respeito pelas possibilidades e faculdades do inconsciente. É preciso, no entanto, preservar o espírito crítico e lembrar-se de que comunicações dessa espécie podem ter também um significado subjetivo e coincidir ou não com a realidade. Aprendi, contudo, por experiência, que as concepções adquiridas a partir dessas alusões do inconsciente me trouxeram esclarecimentos e abriram perspectivas a novos pressentimentos. Guarda-me-ei, de qualquer forma, de escrever um livro de revelações, um novo apocalipse sobre o assunto, mas reconheço que possuo um mito que suscita meu interesse e me estimula a aprofundar o problema. Os mitos são formas antiquíssimas da ciência. Quando falo do que pode ocorrer depois da morte, estou sendo animado por uma emoção interior e não posso me valer senão de sonhos e mitos. Naturalmente, pode-se desde o início objetar que mitos e sonhos que concernem a uma continuação da vida após a morte são fantasias simplesmente compensatórias e inerentes à nossa natureza. Toda a vida aspira à eternidade. A isso não tenho outro argumento a opor, senão, precisamente, o mito. Além disso, há também indícios que mostram que uma parte da psique, pelo menos, escapa às leis do espaço e do tempo. A prova científica foi estabelecida pelas experiências bastante conhecidas de Rhine. Nota de esclarecimento. J. B. Rhine, Duke University de Durham, Estados Unidos, provou mediante experiências com cartas que o homem é dotado de percepção extrasensorial. Voltando ao texto. A prova científica foi estabelecida pelas experiências bastante conhecidas de Rhine, ao lado de inumeráveis casos de premonições espontâneas, de percepções não espaciais e outros fatos análogos dos quais busquei exemplos em minha vida. Essas experiências provam que, por vezes, a psique extrapola a lei da causalidade espaço-temporal. Disso resulta que as representações que temos do espaço, do tempo e também da causalidade são incompletas. Uma imagem total reclama, por assim dizer, uma nova dimensão. Só então poderia ser possível dar uma explicação homogênea à totalidade dos fenômenos. E é por esse motivo que ainda hoje os racionalistas persistem em pensar que as experiências parapsicológicas não existem, pois seriam fatais à sua visão do mundo. Porque se tais fenômenos podem produzir-se, a imagem racionalista do universo perde o seu valor por ser incompleta. Então, a possibilidade de outra realidade, atrás das aparências, com outras referências, torna-se um problema intransponível e ficamos constrangidos em abrir os olhos para o fato de que nosso mundo de tempo, espaço e causalidade está relacionado com uma outra ordem de coisas atrás ou sob ele, ordem na qual aqui e ali, antes e depois, não são essenciais. Não vejo qualquer possibilidade de contestar que ao menos uma parte de nossa existência psíquica se caracteriza por uma relatividade de espaço e de tempo. À medida que nos afastamos da consciência, essa relatividade parece elevar-se até ao não especial e a uma intemporalidade absolutas. Não foram somente meus próprios sonhos, mas ocasionalmente os de outras pessoas que, revisando ou confirmando os meus, deram forma às minhas concepções a respeito de uma sobrevida. Uma de minhas alunas de quase 60 anos teve um sonho particularmente importante mais ou menos 2 meses antes de morrer. Ela chegava ao além. Numa sala de aula, nos primeiros bancos, estavam sentadas várias de suas amigas falecidas. Uma atmosfera de expectativa geral reinava no ambiente.
Olhou em torno procurando um mestre ou um conferencista, mas não encontrou ninguém. Fizeram-na compreender que o conferencista era ela própria, porque todos os mortos deviam, imediatamente depois do falecimento, apresentar um relatório da soma de experiências por que passaram em vida. Os mortos se interessavam extraordinariamente pelas experiências da vida que os defuntos traziam, como se os fatos e atos da vida terrestre fossem acontecimentos decisivos. Em todo o caso, o sonho descreve um auditório muito singular, impossível de ser encontrado na Terra. As pessoas se interessavam ardentemente pelo resultado final psicológico de uma vida humana que, segundo nossa maneira de pensar, nada tem de notável, além da conclusão que dela se possa tirar. Mas, se o público se encontra numa intemporalidade relativa, em que escoamento, acontecimento, desenvolvimento se tornaram noções aleatórias, compreende-se que possa interessar-se particularmente pelo que mais lhe falta no estado em que se encontra. Na época em que teve esse sonho, a pessoa em questão temia morrer e procurava, tanto quanto possível, afastar essa ideia do pensamento consciente. Ora, o problema da morte deveria constituir o centro de interesse essencial para o homem que está envelhecendo, como também a oportunidade de familiarizar-se precisamente com essa possibilidade. Uma inelutável interrogação lhe é colocada e é necessária uma resposta de sua parte. Para esse fim, ele deveria dispor de um mito da morte, porque a razão só lhe oferece o fosso escuro no qual está prestes a entrar. O mito poderia colocar sob seus olhos outras imagens, imagens auxiliares e enriquecedoras da vida no país dos mortos. Quem acredita nisso ou lhe concede algum crédito tem tanta razão como aquele que não crê, mas aquele que nega avança para o nada. O outro, o que obedece ao arquétipo, segue os traços da vida até a morte. Certamente um e outro estão na incerteza, mas um vai contra o instinto, enquanto o outro caminha com ele, o que constitui uma diferença e uma vantagem para o segundo. As figuras do inconsciente são também ininformadas e têm necessidade do homem ou do contato com a consciência para adquirir o saber. Quando comecei a me ocupar com o inconsciente, as figuras imaginárias de Salomé e de Elias desempenharam um grande papel. Em seguida, passaram a um segundo plano para reaparecer cerca de 2 anos mais tarde. Para meu grande espanto, elas não tinham sofrido a menor mudança. Falavam e se comportavam como se nesse ínterim absolutamente nada tivesse ocorrido. Entretanto, os acontecimentos mais inauditos tinham se desenrolado em minha vida. Foi-me necessário, por assim dizer, recomeçar desde o início para lhes explicar e narrar tudo o que se passara. De início, fiquei bastante espantado. Só mais tarde compreendi o que tinha acontecido. As figuras de Salomé e de Elias haviam, nesse meio tempo, sossobrado no inconsciente e em si próprias. Poder-se-iria também dizer fora do tempo. Elas ficaram sem contato com o eu e suas circunstâncias variáveis e ignoravam por essa razão o que se passara no mundo da consciência. Muito cedo eu já tinha percebido que devia instruir os personagens do inconsciente ou os espíritos dos mortos, que frequentemente se distinguem daqueles com dificuldade. Tomei consciência disso pela primeira vez por ocasião de uma viagem de bicicleta que fiz em 1911 com um amigo ao norte da Itália. Na volta, viemos de Pavia a Arona, na parte sul do Lago Maior, e aí pernoitamos. Tínhamos a intenção de seguir pelas margens do lago e de atravessar o Tessin até o Faido. Desejávamos em seguida tomar o trem que segue para Zurique. Mas em Arona tive um sonho que veio modificar nossos projetos. Nesse sonho, eu me encontrava numa assembleia de ilustres espíritos dos séculos passados e experimentava um sentimento análogo ao que senti mais tarde em presença dos ilustres ancestrais que se encontravam na Pedra Negra de minha visão de 1944.
falava-se em latim. Um senhor com uma longa cabeleira dirigiu-me a palavra, colocando-me uma questão difícil. Fui incapaz, ao despertar, de me recordar do seu conteúdo. Eu compreendi, mas não tinha conhecimento suficiente de latim para responder nessa língua. Fiquei de tal forma confuso que a emoção me despertou. Logo que acordei, pus-me a pensar no trabalho que preparava. Metamorfoses e símbolos da libido. E experimentei tais sentimentos de inferioridade no tocante à questão a que não soubera responder, que tomei imediatamente o trem de volta para casa a fim de retomar a tarefa. Ter-me-ia sido impossível continuar a viagem de bicicleta e sacrificar desse modo mais 3 dias. Era necessário trabalhar e encontrar a resposta. Só muito depois é que compreendi o sonho e minha reação. O senhor de longa cabeleira era uma espécie de espírito dos ancestrais ou dos mortos. Ele me colocara questões às quais não soubera responder. Eu estava ainda muito atrasado, não tinha avançado bastante, mas tinha como que um obscuro pressentimento de que, pelo trabalho a que então me dedicava, eu responderia à questão que me fora proposta. De qualquer maneira, eram meus ancestrais espirituais que me interrogavam, na esperança e na expectativa de que pudessem aprender aquilo que não tinham podido saber em seu tempo. Conhecimento que só os séculos ulteriores poderiam criar e trazer-lhes. Se questão e resposta houvessem existido desde sempre, meus esforços teriam sido inúteis, pois tudo poderia ter sido descoberto, não importa em que século. Parece, com efeito, que um saber sem limites está presente na natureza, mas que tal saber não pode ser apreendido pela consciência a não ser que as condições temporais lhe sejam propícias. O mesmo ocorre, provavelmente, na alma do indivíduo que traz consigo durante anos certos pressentimentos, mas só os conscientiza tempos depois. Quando escrevi em seguida o Septem Sermones et Mortus, foram novamente os mortos que me propuseram questões cruciais. Voltavam, diziam eles, de Jerusalém, porque não tinham encontrado o que procuravam. Isso me espantou muito nessa época, porque, de acordo com a opinião tradicional, são os mortos que possuem o grande saber. Com efeito, devido à doutrina cristã que supõe que no além olharemos as coisas face a face, a opinião acatada é que os mortos sabem mais do que nós, mas, aparentemente, as almas dos mortos só sabem o que sabiam no momento da morte e nada mais. Daí seus esforços para penetrar na vida, para participar do saber dos homens. Frequentemente tenho a sensação de que elas se colocam diretamente atrás de nós na expectativa de perceber que respostas daremos a ela e ao destino. Parece-me que o que lhe importa a todo custo é receber dos vivos, isto é, daqueles que lhes sobreviveram e que permanecem num mundo que continua a se transformar, resposta às suas questões. Os mortos questionam como se não tivessem a possibilidade de saber tudo, como se a onisciência ou a oniconsciência apenas pudesse ser privilégio da alma encarnada num corpo que vive. Também o espírito dos vivos parece, pelo menos num ponto, avantajar-se ao dos mortos, a aptidão em adquirir conhecimentos nítidos e decisivos. O mundo tridimensional no tempo e no espaço parece-me um sistema de coordenadas. O que se decompõe aqui em ordenadas e abscissas, lá, fora do tempo e do espaço, pode aparecer talvez como uma imagem original de múltiplos aspectos ou talvez como uma nuvem difusa de conhecimentos em torno de um arquétipo. Mas um sistema de coordenadas é necessário para poder distinguir conteúdos distintos. Tal operação nos parece inconcebível num estado de onisciência difusa ou de uma consciência carente de sujeito sem determinações espaço-temporais. O conhecimento, como a geração, pressupõe um contraste, um cá e um lá, um alto e um baixo, um antes e um depois.
Se há uma existência consciente após a morte, parece-me que ela se situaria na mesma direção que a consciência da humanidade, que possui em cada época um limite superior, mas variável. Muitos seres humanos, no momento de sua morte, não só ficaram aquém de suas próprias possibilidades, mas, sobretudo, muito distantes daquilo que outros homens ainda em vida tornaram consciente, daí sua reivindicação de adquirir na morte esta parte da consciência que não adquiriram em vida. Cheguei a essa conclusão depois de observar sonhos em que intervinham mortos. Foi assim que me aconteceu uma vez sonhar que visitava um amigo falecido 15 dias antes. Quando vivo, só conhecera uma concepção convencional do mundo e nunca se apartara dessa atitude desprovida de reflexão. Sua residência ficava numa colina semelhante à de Tullingen, perto da Basileia. Aí se elevava um velho castelo, cujos muros circulares cercavam uma praça com uma pequena igreja e algumas construções menores. Esse local lembrava-me a praça perto do castelo de Rapperswil. Era outono. As folhas das velhas árvores estavam já douradas, um doce raio de sol iluminava a paisagem. Meu amigo estava sentado à mesa com sua filha, que fora estudante de psicologia em Zurique. Eu sabia que ela lhe dava esclarecimentos psicológicos indispensáveis. Estava meu amigo de tal maneira fascinado pelo que ela dizia que me saudou apenas com um gesto rápido de mão, como se quisesse dar a entender: não me perturbe. Sua saudação estava me despedindo. Esse sonho me sugeria que o morto deveria agora viver, por vias que me eram naturalmente desconhecidas, a realidade de sua existência psíquica, o que durante o curso de sua vida nunca fora capaz. As imagens desse sonho associei mais tarde à frase: santos anacoretas dispostos no flanco da montanha. Os anacoretas, na cena final do segundo Fausto, figuram representações de diversos níveis de desenvolvimento que se completam e se elevam reciprocamente. Tive outra experiência sobre a evolução da alma após a morte, quando, quase um ano depois do falecimento de minha mulher, acordei repentinamente uma noite e soube que fora até onde ela estava, no sul da França, na Provença, onde tínhamos passado um dia inteiro juntos. Ela fazia nessa região estudos sobre o Graal. Isso me pareceu muito significativo, porque ela havia morrido antes de terminar o trabalho que empreendera sobre esse assunto. A explicação, a partir do que se tratava, a saber, que minha ânima não tinha ainda terminado o trabalho a ela imposto, nada me esclareceu, porque sabia muito bem que não tinha ainda terminado minha tarefa. Mas a ideia que após sua morte minha mulher trabalhava para continuar seu desenvolvimento espiritual, como quer que se conceba essa ideia, me pareceu plena de sentido e por isso esse sonho me foi bastante apaziguador. Representações dessa espécie, naturalmente, não são adequadas e dão uma imagem insuficiente, como a projeção de um volume sobre um plano, ou, inversamente, como a construção de uma forma quadridimensional a partir de um volume. Elas utilizam, para exprimir-se de maneira metafórica, as condições do mundo tridimensional. As matemáticas não temem criar expressões que exprimem relações que vão além de todo o empirismo. Da mesma forma, cabe à essência de uma imaginação disciplinada esboçar, segundo princípios lógicos e na base de dados empíricos, as imagens daquilo que escapa ao entendimento, tais como, por exemplo, as indicações dos sonhos. O método que aplico neste caso é o da implicação necessária. Corresponde este método ao princípio da amplificação na interpretação dos sonhos. É pelas implicações dos simples números inteiros que podemos mais facilmente exemplificar. O 1, primeiro nome dos números, é uma unidade, mas ele é também a unidade. O 1, o apenas um, o único. O não 2, não só um nome de número, mas também uma ideia filosófica, um arquétipo e um atributo de Deus, a mônada.
É exato que o entendimento humano exprime essas afirmações, mas, ao mesmo tempo, está ligado e determinado pela concepção de e suas implicações. Em outros termos, não são afirmações arbitrárias, são determinadas pela essência do e, por esse motivo, necessárias. Teoricamente, a mesma operação lógica poderia ser efetuada com todas as representações individuais dos números que se seguem, mas, praticamente, vê-se logo o fim em razão da multiplicação rápida das complicações que conduz ao incomensurável. Qualquer outra unidade traz consigo novas propriedades e novas modificações. Assim, por exemplo, é uma propriedade do número 4 o fato de as equações do quarto grau poderem ser resolvidas enquanto as do quinto grau não podem. Uma implicação necessária do número 4 obriga, portanto, a afirmar que ele é, ao mesmo tempo, o ápice e o termo de uma ascensão. E à medida que com cada nova unidade apareçam uma ou várias novas propriedades de natureza matemática, as implicações se complicam de tal maneira que se torna impossível formulá-las. A série infinita de números corresponde à infinidade numérica das criaturas individuais. A primeira, também ela, é composta de indivíduos, e as propriedades de seus 10 primeiros membros já representam, se todavia representam algo, uma cosmogonia abstrata saída da mônada. Ora, as propriedades dos números são as mesmas que as da matéria, e é por isso que certas equações permitem prever o comportamento da matéria. Este é o motivo por que desejaria que se atribuísse a outras expressões matemáticas, que existem por natureza, o poder de designar, além delas próprias, realidades não perceptíveis. Penso, por exemplo, nos produtos da imaginação que gozam do consensus omnium, ou que são caracterizados pela grande frequência de sua aparição, e também aos motivos arquetípicos. Da mesma maneira que ignoramos a que realidade física correspondem certas equações matemáticas, o mesmo acontece com muitas realidades míticas, pois não sabemos à primeira vista a que realidades psíquicas elas se referem. Foram estabelecidas, por exemplo, equações que controlam a turbulência de gases em alta temperatura muito antes que estes tenham sido estudados. Há muito mais tempo ainda, os mitologemas exprimem o desenrolar de certos processos subliminais e apenas hoje é que podemos explicar o que eles são. O grau de consciência atingido, qualquer que seja ele, constitui, ao que me parece, o limite superior do conhecimento a qual os mortos podem aceder. Daí a grande significação da vida terrestre e o valor considerável daquilo que o homem leva daqui para o outro lado no momento de sua morte. É somente aqui, na vida terrestre, em que se chocam os contrários, que o nível da consciência pode elevar-se. Esse parece ser a tarefa metafísica do homem. Mas, sem mitologuem, sem mitologizar, apenas pode cumpri-la parcialmente. O mito é o degrau intermediário inevitável entre o inconsciente e o consciente. Está estabelecido que o inconsciente sabe mais que o consciente, mas seu saber é de uma essência particular, de um saber eterno que, frequentemente, não tem nenhuma ligação com o aqui e o agora e não leva absolutamente em conta a linguagem que fala ao nosso intelecto. Somente quando damos às suas afirmações a oportunidade de amplificar-se, como mostramos mais acima através dos números, é que este saber do inconsciente penetra no domínio de nossa compreensão, tornando possível a percepção de um novo aspecto. Este processo se repete de maneira convincente em todas as análises de sonhos bem-sucedidas. Por esse motivo, é da mais alta importância não ter opinião doutrinária pré-concebida sobre o que diz um sonho. A partir do momento em que ficamos surpreendidos por certa monotonia de interpretação, é que a interpretação tornou-se doutrinal e, por conseguinte, estéril.
Apesar de não ser possível apresentar uma prova válida no que diz respeito à sobrevivência da alma depois da morte, há fatos que dão o que pensar. Considero tais fatos como indicações, sem ter a audácia, no entanto, de conferir-lhes o valor de conhecimentos. Uma noite eu não conseguia dormir e pensava na morte repentina de um amigo enterrado no dia anterior. Sua morte me preocupava muito. Subitamente tive a impressão de que ele estava no meu quarto, ao pé da minha cama, e que me pedia que fosse com ele. Não julgava tratar-se de uma aparição. Pelo contrário, formara do morto uma imagem visual interior e tomei-a por uma fantasia. Mas, honestamente, foi-me necessário perguntar: que prova tenho eu de que se trata de uma fantasia? E se não for? Caso meu amigo esteja realmente presente, não seria uma inconveniência de minha parte tomá-lo por uma figura imaginária? Mas também não tinha qualquer prova para acreditar que ele estivesse realmente diante de mim. Então disse a mim mesmo: em lugar de considerar que se trata apenas de uma fantasia, posso, da mesma maneira, aceitá-lo como se for uma aparição, pelo menos para ver o que disso resultaria. No mesmo momento em que tive esse pensamento, ele se dirigiu para a porta e fez com que eu entrasse no jogo. Isso certamente não estava previsto. Foi-me necessário, então, fortalecer a argumentação. Então, somente o segui em imaginação. Ele me conduziu para fora de casa, ao jardim, à rua e finalmente à sua casa. Na realidade, apenas algumas centenas de metros a separavam da minha. Entrei, introduzi-me em seguida em seu escritório e, subindo num tamborete, indicou-me o segundo volume de uma série de 5 encadernados em vermelho. Eles se encontravam muito alto na segunda prateleira. Então, a visão se dissipou. Não conhecia sua biblioteca e ignorava que livros possuía. Por outro lado, não poderia, de onde estava, ler os títulos dos volumes que ele indicara, pois se encontravam na prateleira superior. Esse fato me pareceu tão estranho que na manhã seguinte fui à casa da viúva e pedi autorização para entrar na biblioteca do meu falecido amigo para uma verificação. Realmente, havia debaixo da prateleira, vista em minha imaginação, um tamborete, e já de longe percebi os 5 volumes encadernados em vermelho. Subi no tamborete para ler os títulos. Eram traduções dos romances de Zola. O título do segundo era O Legado de uma Morta. Se o conteúdo me pareceu desprovido de interesse, o título era, por outro lado, muito significativo pela relação com o que se passara. Um outro acontecimento de minha vida que me deu o que pensar ocorreu antes da morte de minha mãe. Quando ela morreu, eu me encontrava no Tessin. Fiquei aturdido pela notícia porque sua morte foi inesperada e brutal. Durante a noite precedente, tivera um sonho espantoso. Encontrava-me numa floresta sombria e espessa. Blocos de rochedos fantásticos e gigantescos jaziam entre árvores enormes como uma floresta virgem. Era uma paisagem heróica primitiva. De repente, ouvi um silvo estridente que parecia repercutir através do universo. Meus joelhos tremeram. Em seguida, na mata, ouvi um estrépito e um monstruoso lobo de fauces ameaçadora saiu correndo. Vendo-o, meu sangue congelou-se nas veias. Passou por mim rapidamente e logo compreendi. O caçador selvagem lhe ordenara que trouxesse um ser humano. Acordei numa angústia mortal e na manhã seguinte recebi a notícia da morte de minha mãe. Raramente um sonho me transtornou tanto, pois, se fosse considerá-lo superficialmente,
Ele pareceria dizer que o diabo viera se apossar da minha mãe, mas na verdade era o caçador selvagem de chapéu verde que naquela noite, era um desses dias de janeiro em que sopra o foem, caçava com seus lobos. Era o Wotan, o deus dos ancestrais alemães, que reunia minha mãe a seus antepassados, isto é, negativamente, às hordas selvagens e positivamente aos mortos bem-aventurados. Foi sob a influência dos missionários cristãos que Wotan foi assimilado ao diabo. Em si mesmo, é um deus significativo, um Mercúrio ou um Hermes, como os romanos discerniam claramente. É um espírito da natureza que ressurge na lenda do Graal sob os traços de Merlin e que, como espíritos mercuriales, constituía o arcano procurado pelos alquimistas. Assim, o sonho diz que a alma de minha mãe se encontra acolhida neste vasto contexto de si mesmo, além do plano cristão, na totalidade da natureza e do espírito em que os conflitos e contradições são englobados. Voltei imediatamente para casa. À noite, no trem, experimentava um imenso sentimento de tristeza, mas no mais íntimo de meu coração eu não podia ficar aflito. E isso por uma estranha razão. Durante o trajeto, escutei ininterruptamente música de dança, risos e ruídos alegres, como se celebrassem um casamento. Havia um contraste brutal com a impressão apavorante provocada pelo sonho. Aqui havia a jovialidade da música de dança, dos risos alegres, e era impossível deixar-me dominar totalmente pela tristeza. Ela estava sempre presente, prestes a me dominar, mas no momento seguinte já me encontrava no meio de alegres melodias. De um lado, um sentimento de calor e alegria, de outro, terror e luto, numa alternância contínua de contrastes afetivos. O contraste pode explicar-se. A morte era sentida, ora do ponto de vista do eu, ora do ponto de vista da alma. No primeiro caso, ela parecia uma catástrofe, como se potências más e impiedosas tivessem aniquilado um ser humano. É que a morte também é uma terrível brutalidade. Nenhum engodo é possível. Não apenas enquanto acontecimento físico, mas ainda mais como um acontecimento psíquico. Um ser humano é arrancado da vida e o que permanece é um silêncio mortal e gelado. Não há mais esperança de estabelecer qualquer relação. Todas as pontes estão destruídas. Homens a quem se desejaria uma longa vida são ceifados na flor da idade, enquanto os inúteis atingem uma idade avançada. Eis uma cruel realidade que não se deveria dissimular. A brutalidade e a arbitrariedade da morte podem provocar no homem tal amargura que ele chega a descrer num Deus misericordioso, na justiça e na bondade. Entretanto, se nos colocarmos diante de um outro ponto de vista, a morte parece ser um acontecimento alegre. Subspecie aeternitatis. Ela é um casamento, um mysterium connunctionis, um mistério da união. A alma, pode-se dizer, alcança a metade que lhe falta, atinge a totalidade. Nos sarcófagos gregos, o elemento alegre era representado por dançarinas. Nas tumbas etruscas, representavam-no por meio de banquetes. Quando morreu o piedoso cabalista Rabi Simon ben Rochai, seus amigos disseram que ele celebrava suas bodas. Hoje ainda, em muitas regiões, é costume, no dia de Todos os Santos, organizar um piquenique sobre os túmulos. Essas manifestações mostram que a morte é sentida, por assim dizer, como uma festa. Alguns meses antes da morte de minha mãe, em setembro de 1922, tive um sonho que me anunciava isso. Este sonho dizia respeito a meu pai e me causou grande impressão desde sua morte, em 1896. Jamais sonhara com ele
e eis que me aparece num sonho, como se tivesse voltado de uma longa viagem. Parecia rejuvenescido e não manifestava qualquer autoridade paterna. Estava a meu lado em minha biblioteca e eu me alegrava extraordinariamente por saber que ele chegara. Sentia-me particularmente feliz por lhe apresentar minha esposa, meus filhos e contar-lhe tudo o que tinha feito, mostrando-lhe o homem que me tornara. Queria também falar de meu livro, Os Tipos Psicológicos, recentemente publicado, mas imediatamente notei que esses assuntos o importunavam, porque parecia preocupado. Tinha o ar de quem esperava qualquer coisa. Eu percebi e por isso me mantive reservado. Disse-me então que, por ser eu psicólogo, gostaria de consultar-me sobre a psicologia do casamento. Dispunha-me a dissertar longamente a respeito das complicações da união conjugal, mas nesse momento acordei. Não pude compreender o sonho como deveria, pois não tive a ideia de que era preciso ligá-lo à morte de minha mãe. Só o compreendi quando ela morreu subitamente em janeiro de 1923. O casamento de meus pais não foi uma união feliz, mas uma prova de paciência sobrecarregada de múltiplas dificuldades. Ambos cometeram os erros típicos comuns a numerosos casais. Meu sonho me deveria ter feito prever a morte de minha mãe após uma ausência de 26 anos. Meu pai, no sonho, informava-se junto a um psicólogo sobre conhecimentos e aquisições mais atuais concernentes às dificuldades do matrimônio, pois chegara para ele o tempo de retomar o problema. Em seu estado intemporal, não adquirira, evidentemente, nenhum saber novo e, por isso, dirigia-se a um vivo que, beneficiado com as mudanças trazidas pelo tempo, pudera adquirir novos pontos de vista. Assim fala o sonho. Incontestavelmente, eu teria podido, se tivesse compreendido sua significação dentro de meu plano subjetivo, ganhar muito mais. Mas por que tive esse sonho justamente antes da morte de minha mãe, fato de que não tivera nenhum pressentimento? O sonho está nitidamente voltado para meu pai, por quem tinha uma simpatia que, com os anos, se aprofundara. Em decorrência de sua relatividade espaço-tempo, o inconsciente tem melhores fontes de informação que a consciência, a qual apenas dispõe de percepções sensoriais. Por esse motivo, estamos reduzidos, no que se relaciona com o mito de uma vida post-mortem, às escassas alusões do sonho e a outras manifestações espontâneas do inconsciente. Não podemos, já dissemos, outorgar a essas indicações o valor de conhecimentos ou de provas, mas elas podem servir de base adequada para amplificações míticas. Elas permitem ao intelecto indagador esse âmbito de possibilidades absolutamente necessárias à sua atividade vital. Não havendo o mundo intermediário da fantasia mítica, o espírito fica ameaçado de congelar-se no doutrinarismo. Mas, inversamente, o interesse por tais germes míticos constitui um perigo para espíritos fracos e sugestionáveis que poderão tomar esses pressentimentos por conhecimentos e hipostasiar fantasmas. Um mito muito divulgado sobre o além é constituído por ideias e representações a respeito da reencarnação. Num país em que a cultura espiritual é muito diferente e muito mais antiga do que a nossa, como a Índia, a ideia da reencarnação é, por assim dizer, natural e tão espontânea como entre nós a ideia de que Deus criou o mundo ou a existência de um spiritus rector, de um espírito diretor, de uma providência. Os hindus cultos sabem que não pensamos como eles, mas isso não os inquieta. De acordo com as características espirituais do oriental, a sucessão de nascimento e morte é considerada como um desenrolar sem fim, como uma roda eterna que gira sempre sem objetivo.
Vivemos, discernimos, morremos e recomeçamos do início. Foi somente com Buda que aparece a ideia de um objetivo, o de superar a existência terrestre. A necessidade mítica do homem ocidental exige a imagem de um mundo em evolução que tenha um começo e um objetivo. O ocidental rejeita a imagem de um mundo que tem um começo e um simples fim, da mesma forma que repele a representação de um ciclo estático eterno fechado sobre si mesmo. O oriental, pelo contrário, parece poder tolerar essa ideia. Não há, evidentemente, consenso geral sobre qual seja a essência do mundo e os próprios astrônomos não puderam ainda chegar a um acordo a respeito desta questão. Ao homem do Ocidente, o absurdo de um universo simplesmente estático é intolerável. É preciso pressupor-lhe um sentido. O oriental não tem necessidade alguma de tal pressuposto, pois que ele incorpora esse sentido. Enquanto o ocidental quer completar o sentido do mundo, o oriental esforça-se por realizar esse sentido no homem, despojando-se ele mesmo do mundo e da existência. Buda. Daria razão tanto a um como a outro, porque o ocidental me parece sobretudo extrovertido e o oriental introvertido. O primeiro projeta o sentido, isto é, coloca-o nos objetos. O segundo sente-o em si mesmo. Ora, o sentido, porém, está tanto no exterior como no interior. Não se pode separar a ideia da reencarnação da ideia do karma. A questão decisiva é saber se o karma de um ser humano é ou não pessoal. Se o destino pré-estabelecido com que um ser humano entra na vida é o resultado de ações e realizações das vidas anteriores, existe então uma continuidade pessoal. Na outra hipótese, um karma é, por assim dizer, apreendido por ocasião do nascimento. Incorpora-se novamente sem que haja uma continuidade pessoal. 2 vezes os discípulos perguntaram a Buda se o karma do homem era pessoal ou impessoal. 2 vezes ele se esquivou a responder, evitando comprometer-se. Conhecer a resposta, disse, não contribuiria para libertar o homem da ilusão do ser. Buda considerava que lhes era mais útil meditar sobre a cadeia dos nidanas, isto é, nascimento, vida, velhice e morte, causa e efeito dos acontecimentos dolorosos. Não sei responder se o karma que vivo é o resultado de minhas vidas passadas ou uma aquisição de meus ancestrais cuja herança se condensou em mim. Serei, por acaso, uma combinação de vidas ancestrais e será que reencarno de novo essas vidas? Terei vivido antes como personalidade determinada e terei progredido o suficiente nessa vida ulterior para poder agora esboçar uma solução? Eu o ignoro. Buda não respondeu à pergunta e posso supor que ele próprio não tinha certeza. Posso facilmente imaginar que já vivi em séculos anteriores e, ao deparar com perguntas a que ainda não posso responder, supor que me é necessário nascer novamente por não ter completado a tarefa que me foi imposta. Quando morrer, meus atos me seguirão. É pelo menos o que imagino. Levarei comigo o que fiz, tendo a esperança, contudo, de não chegar ao fim dos meus dias com as mãos vazias. Buda parece ter pensado assim quando procurava afastar seus discípulos de especulações inúteis. O sentido de minha existência residir no fato da vida coloca-me uma questão. Ou, inversamente, sou eu próprio uma questão colocada ao mundo e devo fornecer minha resposta, caso contrário, estarei reduzido à resposta que o mundo me der. Tal é a tarefa vital transpessoal que cumpro com dificuldade. Talvez esta questão já tenha preocupado meus antepassados sem que tenham encontrado uma resposta. Será por este motivo
que me impressiona tanto o fato de que o final do Fausto não traga nenhuma solução? Ou ainda o problema do episódio dionisíaco em que Nietzsche naufragou e que parece ter escapado ao homem cristão? Ou então é o Wotan Hermes cheio de inquietude dos meus ancestrais alemães e francos que me propõem enigmas provocantes? Ou, finalmente, será que Richard Wilhelm tinha razão quando dizia brincando que eu fora numa vida anterior um chinês rebelde que devia, à guisa de punição, descobrir na Europa sua alma oriental? O que experimento como resultante das vidas de meus antepassados, ou como karma adquirido numa vida anterior pessoal, poderia, do mesmo modo, ser perfeitamente um arquétipo impessoal que hoje mantém em suspenso o mundo inteiro e que, particularmente, me tomou por exemplo o desenvolvimento secular da tríade divina e sua confrontação com o princípio feminino, ou a resposta, ainda por encontrar, à questão dos gnósticos sobre a origem do mal. Em outros termos, o inacabado da imagem cristã de Deus. Penso também numa outra possibilidade. Através de um ato individual, poderá surgir uma questão no mundo cuja resposta irá construir uma nova exigência. Por exemplo, as questões que levanto e as respostas que procuro dar a elas podem não ser satisfatórias. Nestas condições, alguém que tem o meu karma, talvez eu mesmo, deverá então renascer para fornecer uma resposta mais completa. Por esse motivo, poderei imaginar que não tornarei a nascer enquanto o mundo não sentir necessidade de uma nova resposta, e enquanto isso, terei alguns séculos de repouso até que haja de novo necessidade de que alguém se interesse por esse gênero de coisas. Poderei então retomar de novo a tarefa com proveito. Sinto que agora poderá ocorrer um período de calma até que a obra realizada seja assimilada. O problema do karma, assim como da reencarnação ou da metempsicose, ficou obscuro para mim. Assinalo com respeito a profissão de fé indiana em favor da reencarnação e, olhando em torno, no campo de minha experiência, pergunto a mim mesmo se em algum lugar e como terá ocorrido algum fato que possa legitimamente evocar a reencarnação. É evidente que deixo de lado os testemunhos relativamente numerosos que acreditam na reencarnação. Uma crença prova apenas a existência do fenômeno da crença, mas, de nenhuma forma, a realidade de seu conteúdo. É preciso que este se revele empiricamente em si próprio para que eu o aceite. Até esses últimos anos, embora tivesse tido toda a atenção, não cheguei a descobrir absolutamente nada de convincente neste campo. Mas, recentemente, observei em mim mesmo uma série de sonhos que, com toda a probabilidade, descrevem o processo da reencarnação de um morto de minhas relações. Era mesmo possível seguir, como uma probabilidade não totalmente negligenciável, certos aspectos dessa reencarnação até a realidade empírica. Mas, como nunca mais tive ocasião de encontrar ou tomar conhecimento de algo semelhante, fiquei sem a menor possibilidade de estabelecer uma comparação. Até estes últimos anos, embora tivesse tido toda a atenção, não cheguei a descobrir absolutamente nada de convincente nesse campo. Mas, recentemente, observei em mim mesmo uma série de sonhos que, com toda a probabilidade, descrevem o processo da reencarnação de um morto de minhas relações. Era mesmo possível seguir, como uma probabilidade não totalmente negligenciável, certos aspectos dessa reencarnação até a realidade empírica. Mas, como nunca mais tive ocasião de encontrar ou tomar conhecimento de algo semelhante, fiquei sem a menor possibilidade de estabelecer uma comparação. Minha observação é, pois, subjetiva e isolada. Quero somente mencionar sua existência,
mas não o seu conteúdo. Devo confessar, no entanto, que a partir dessa experiência observo com maior boa vontade o problema da reencarnação, sem, no entanto, defender com segurança uma opinião precisa. Se admitirmos que há uma continuação no além, só poderemos conceber um modo de existência que seja psíquico, pois a vida da psique não tem necessidade de espaço ou tempo. A existência psíquica e, sobretudo, as imagens interiores de que nos ocupamos desde agora, oferece matéria para todas as especulações míticas sobre uma vida no além, e esta eu a represento como um caminhar progressivo através do mundo das imagens. Desse modo, a psique poderia ser uma existência na qual se situa o além, ou o país dos mortos. Inconsciente e país dos mortos seriam, nessa perspectiva, sinônimos. Do ponto de vista psicológico, a vida no além aparece como uma sequência lógica da vida psíquica na velhice. Com efeito, à medida que o homem progride em idade, a contemplação, a reflexão e as imagens interiores desempenham, o que é natural, um papel cada vez maior. Os velhos terão sonhos. Citação de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, e também no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 1. Isso indica que a alma dos velhos não será petrificada. Sero medicina paratur cum mala per longas cavaluaere moras. Abre parênteses. O remédio foi preparado tardiamente quando o mal já se agravou pela longa demora. Fecha parênteses. Na velhice, deixamos que as lembranças se desenrolem diante do olho interior e encontramo-nos a nós mesmos através de imagens interiores e exteriores do passado. É como se fosse o primeiro passo, uma preparação para a existência no além, da mesma maneira que, segundo a concepção de Platão, a filosofia é uma preparação para a morte. As imagens interiores impedem que nos percamos na retrospectiva pessoal. Muitos homens de idade se enredam na lembrança de acontecimentos exteriores, neles se aprisionando, mas, se neste olhar para o passado houver reflexão e tradução em imagens, poderá ser um recueillir pour mieux sauter. Procuro ver a linha que conduziu minha vida no mundo e que a conduz de novo para fora deste mundo. Em geral, as representações que os homens fazem do além são determinadas por seus desejos e preconceitos. É por este motivo que frequentemente representações claras e serenas são associadas ao além. Mas isso não me convence. Custa-me imaginar que após nossa morte aterrissaremos em suaves campinas floridas. Se tudo fosse claro e bom no além, deveria haver amistosas comunicações entre nós e os numerosos espíritos bem-aventurados e, por conseguinte, veríamos descer sobre nós, em estado pré-natal, efusões de beleza e bondade. O que acontece não é isso. Por que esta insuportável barreira entre os mortos e os vivos? A metade, pelo menos, das narrações de encontros com os espíritos dos mortos versa sobre episódios aterradores, e a regra é que, na morada dos mortos, reina um silêncio glacial, um desprezo pela dor dos abandonados. Se tomo consciência do que penso, involuntariamente, o mundo me aparece a tal ponto unitário que se torna impossível um além ao qual faltasse completamente a natureza das oposições polares. Porque lá deve também reinar uma natureza que, a seu modo, é de Deus. O mundo em que entramos após a morte será grandioso e assustador à semelhança da divindade e da natureza que conhecemos.
Também não posso conceber que o sofrimento deixe de existir nele. Certamente o que vivi em muitas visões de 1944, a libertação do fardo do corpo e a percepção do sentido, trouxe-me profunda felicidade. E, no entanto, mesmo no seio desta beatitude, reinava uma obscuridade e uma carência singulares de calor humano. Pensem no rochedo negro de que me aproximei. Era negro e do granito mais duro. O que poderia isso significar? Se não houvesse qualquer imperfeição, qualquer defeito primordial no próprio fundamento da criação, por que então esta necessidade de criar e para que essa aspiração de cumprir o que se deve? Por que a continuação da cadeia dos nidanas até o infinito? Afinal de contas, Buda opõe à ilusão penosa da existência seu podnon. Não é assim. E o cristão espera um próximo fim deste mundo. Acho provável que existam igualmente no além certas limitações, mas as almas dos mortos só descobrem progressivamente onde residem os limites do estado de libertação. Em algum lugar lá, reina uma necessidade imperiosa que condiciona o mundo e quer pôr um termo ao estado de existência no além. Esta necessidade criadora decidirá, assim penso, quais as almas que serão de novo mergulhadas na encarnação e no nascimento. Eu poderia imaginar que para algumas almas o estado de existência tridimensional seria mais feliz do que o estado eterno. Mas isso dependerá talvez do que elas tenham levado consigo como soma de perfeição ou de imperfeição de sua existência humana. Pode ser que uma continuação da vida tridimensional não tenha mais nenhum sentido, uma vez que a alma tenha atingido certos degraus de inteligência, que esteja liberta da necessidade de retornar à Terra e que uma compreensão superior suprima o desejo de ver-se reencarnada. Então a alma escaparia ao mundo tridimensional e atingiria o estado a que os budistas chamam de nirvana. Mas, se ainda há um karma que deva ser cumprido, a alma recai no mundo dos desejos e retorna novamente à vida, talvez sabendo mesmo que falta alguma coisa para cumprir. No meu caso, é uma aspiração apaixonada compreender o que em última instância suscitou o meu nascimento. É esse, com efeito, o elemento mais poderoso do meu ser. Esse instinto insaciável de compreensão criou, poder-se-ia dizer, uma consciência para conhecer o que ocorre e, por acréscimo, descobrir representações míticas a partir das fracas alusões ao que não pode ser conhecido. Não somos, de forma alguma, capazes de demonstrar que qualquer coisa de nós se conserva eternamente. Tudo o que podemos dizer é que existe uma certa probabilidade de que alguma coisa se conserve além da morte física, e o que continua a existir é em si mesmo consciente? Também não o sabemos. Se tivermos a necessidade de opinar sobre esse assunto, talvez possamos levar em consideração aquilo que é conhecido nos fenômenos de dissociação psíquica. Com efeito, na maior parte dos casos em que se manifesta um complexo autônomo, ele aparece sob a forma de uma personalidade, como se o complexo tivesse consciência de si próprio. É por este motivo que as vozes dos doentes mentais são personificadas. Este fenômeno do complexo personificado eu o estudei em minha tese. Poder-se-ia, se quiséssemos, invocar tal fato em favor de uma continuidade da consciência. Em favor desta hipótese, podemos citar as surpreendentes observações feitas quando ocorrem graves colapsos ou desmaios profundos, oriundos de lesões agudas do cérebro. Nos dois casos, pode haver percepções do mundo exterior, assim como intensos fenômenos oníricos, mesmo que se trate de uma profunda perda de consciência. Como a superfície cerebral, que é a sede da consciência,
é posta fora de circuito durante a síncope, esses fenômenos ainda hoje permanecem inexplicáveis. Eles poderiam testemunhar em favor de uma conservação, pelo menos subjetiva, da aptidão da consciência, mesmo no estado de aparente inconsciência. O problema das relações entre o homem intemporal, o si mesmo, e o homem terrestre, no tempo e no espaço, suscita as mais difíceis perguntas. 2 sonhos vieram esclarecê-las. Num sonho que tive, em outubro de 1958, notei de minha casa 2 discos de metal brilhante em forma de pequenas lentes. Iam em direção ao lago por sobre a casa, descrevendo um arco de fraca luz. Eram 2 OVNIs, objetos voadores não identificados. Em seguida, um outro corpo parecia dirigir-se para mim. Era uma pequena lente circular como a objetiva de um telescópio. A 4 ou 5 metros de distância, o objeto imobilizou-se por um instante e em seguida desapareceu. Imediatamente após, um outro corpo chegou atravessando os ares, uma pequena lente de objetiva com um prolongamento metálico que terminava numa caixa, uma espécie de lanterna mágica. A 60 ou 70 metros de distância, parou no ar e me fitou. Acordei, tomado por um sentimento de espanto. Ainda no meio do sonho, uma ideia me atravessou o espírito. Sempre acreditamos que os OVNIs fossem projeções nossas. Ora, ao que parece, nós é que somos projeções deles. A lanterna mágica me projeta sob a forma de C.G. Jung. Mas quem manipula o aparelho? Eu já sonhara certa vez sobre as relações entre o si mesmo e o eu. Nesse sonho de outrora, eu caminhava por um atalho, atravessava uma região escarpada, o sol brilhava e tinha sob os olhos à minha volta um vasto panorama. Aproximei-me de uma capelinha à beira do caminho. A porta estava entreaberta e entrei. Para meu grande espanto, não havia nenhuma estátua da Virgem, nem crucifixo sobre o altar, mas simplesmente um arranjo floral magnífico. Diante do altar, no chão, vi, voltado para mim, um iogi na posição de lótus profundamente recolhido. Olhando-o de mais perto, vi que ele tinha o meu rosto. Fiquei estupefato e acordei pensando: Ah, eis aquele que me medita. Ele sonha e esse sonho sou eu. Eu sabia que quando ele despertasse eu não existiria mais. Tive este sonho depois de minha doença em 1944. É uma parábola. Meu si mesmo entra em meditação, por assim dizer, como um yogi e medita sobre minha forma terrestre. Poder-se-ia também dizer, ele toma a forma humana para vir à existência tridimensional como alguém que veste um equipamento de mergulhador para lançar-se ao mar. O si mesmo, renunciando à existência no além, assume uma atitude religiosa, como também o indica a capela na imagem do sonho. Em sua forma terrestre, pode fazer as experiências no mundo tridimensional e, com uma consciência crescida, progredir no sentido de sua realização. A personagem do yogi representava de algum modo minha totalidade pré-natal inconsciente e o oriente longínquo, como acontece frequentemente nos sonhos, um estado psíquico oposto à consciência e que nos é estranho. Como a lanterna mágica, a meditação do yogi projeta também minha realidade empírica. Em geral, aprendemos esta conexão causal em sentido inverso,
Descobrimos nas produções do inconsciente símbolos de mandalas, isto é, figuras circulares ou quaternidades que exprimem a totalidade, e quando queremos exprimir a totalidade, utilizamos precisamente tais figuras. Nossa base é a consciência do eu, um campo luminoso que constitui nosso mundo e que está centrado num ponto focal, o eu. A partir deste ponto iluminado, nosso olhar mergulha num mundo obscuro e enigmático e não saberíamos dizer em que medida os traços e as sombras que ali discernimos são criação de nossa consciência ou em que proporção elas possuem uma realidade própria. Uma observação superficial dá-se por satisfeita, admitindo que a consciência cria essas sombras. Mas se olharmos mais de perto, perceberemos que as imagens inconscientes não são em geral produtos do consciente, mas possuem sua própria realidade e espontaneidade. Apesar disso, nós as consideramos como espécie de fenômenos marginais. Os dois sonhos tendem à inversão total das conexões entre a consciência do eu e o inconsciente, fazendo do inconsciente o criador da pessoa empírica. A inversão indica que, na opinião do outro lado em nós, nossa existência inconsciente é a existência real e que o nosso mundo consciente é uma espécie de ilusão ou uma realidade aparente forjada em vista de um certo objetivo, à semelhança do sonho, que parece ser real quando nele estamos mergulhados. Está claro que esta visão das coisas assemelha-se muito com a concepção do mundo oriental, na medida em que este crê na Maya. Nota de esclarecimento sobre Maya. A incerteza de saber a quem ou a que lugar se deve atribuir a realidade já desempenhara um papel na vida de Jung. Quando criança, sentado numa pedra, brincava com a ideia de que ela, a pedra, dizia ou era o eu. Ver também o conhecido sonho da borboleta de Chuang-Tzu. Voltando ao texto. A totalidade inconsciente parece-me, pois, ser o verdadeiro spiritus rector de todo o fenômeno biológico e psíquico. Ela atende à realização total e, no que concerne ao homem, à tomada de consciência total. A tomada de consciência é cultura no sentido mais vasto do termo e, por conseguinte, o conhecimento de si mesmo é a essência e o coração deste processo. É indubitável que o Oriente atribuiu ao si mesmo um valor divino e, segundo a velha concepção do cristianismo, o autoconhecimento é o caminho que conduz à Cognitio Dei. Para o homem, a questão decisiva é esta: você se refere ou não ao infinito? Tal é o critério de sua vida. Se sei que o ilimitado é essencial, então não me deixo prender a futilidades e a coisas que não são fundamentais. Se o ignoro, insisto que o mundo reconheça em mim certo valor por esta ou aquela qualidade que considero propriedade pessoal, meus dons ou minha beleza, talvez. Quanto mais o homem acentua uma falsa posse, menos pode sentir o essencial e tanto mais insatisfatória lhe parecerá a vida. Sente-se limitado porque suas intenções são cerceadas e disso resulta inveja e ciúme. Se compreendermos e sentirmos que já nesta vida estaremos relacionados com o infinito, os desejos e atitudes se modificam. Finalmente, só valemos pelo essencial e se não acedemos a ele, a vida foi desperdiçada. Em nossas relações com os outros é também decisivo saber se o infinito se exprime ou não. Mas só alcanço o sentimento do ilimitado se me limito ao extremo. A maior limitação do homem é o si mesmo. Ele se manifesta na constatação vivida. Sou apenas isso. Somente a consciência de minha estreita limitação no meu si mesmo me vincula ao ilimitado do inconsciente. É quando me torno consciente disso
que me sinto ao mesmo tempo limitado e eterno. Tomando consciência do que minha combinação pessoal comporta de unicidade, isto é, em definitivo, de limitação, abre-se para mim a possibilidade de conscientizar também o infinito. Mas somente desta maneira, numa época exclusivamente orientada para o alargamento do espaço vital, assim como para o crescimento a todo custo do saber racional, a suprema exigência é ter consciência de sua unicidade e limitação. Ora, unicidade e limitação são sinônimos. Sem tal consciência, não pode haver percepção do ilimitado e, portanto, nenhuma tomada de consciência do infinito, mas, simplesmente, uma identificação totalmente ilusória com o ilimitado que se manifesta na embriaguez dos grandes números e na reivindicação sem limites dos poderes políticos. Nossa época colocou a tônica no homem daqui, suscitando assim uma impregnação demoníaca do homem e de todo o seu mundo. A aparição dos ditadores e de toda a miséria que eles trouxeram provém de que os homens foram despojados de todo o sentido do além pela visão curta de seres que se acreditavam muito inteligentes. Assim, o homem tornou-se presa do inconsciente. Sua maior tarefa, porém, deveria ser tomar consciência daquilo que, provido do inconsciente, urge e se impõe a ele, em vez de ficar inconsciente ou de com ele se identificar. Porque, nos dois casos, ele é infiel à sua vocação, que é criar consciência. À medida que somos capazes de discernir, o único sentido da existência é acendermos a luz nas trevas do ser puro e simples. Pode-se mesmo supor que, da mesma forma que o inconsciente age sobre nós, o aumento de nossa consciência tem, por sua vez, uma ação de ricochete sobre o inconsciente.